Olá, aqui é o Álvaro Eloy do portal retrato.com.br e no post de hoje eu vou falar sobre composição fotográfica e junto dar algumas dicas de pose. O ensaio fotográfico que eu escolhi para ilustrar esse post é um ensaio que eu fiz recentemente, agora na época das eleições, com o candidato a prefeito da cidade, que inclusive acabou sendo eleito. Eu acho um tema interessante para ser abordado, porque ele é o retrato de família, está agora em alta, tem muitas famílias procurando, os fotógrafos para fazer os ensaios fotográficos. E sempre foi um tema que eu adorei fazer. Fotografar a família sempre foi a minha grande paixão. E aqui eu vou dar algumas dicas importantes de pose, iluminação e uma série de outros pequenos detalhes. A primeira coisa, eu gostaria de definir composição fotográfica, e o que vem à minha cabeça é uma definição de um ex-professor da escola americana que eu fiz há 30 e poucos anos atrás, que ele dizia que composição fotográfica é a distribuição harmoniosa dos elementos dentro do quadro fotográfico. Essa definição por si só ela já explica claramente o que é a composição fotográfica. Seria aquela fotografia que agrada aos seus olhos, aquela fotografia que prende a sua atenção e aquela fotografia que inconscientemente o seu olho começa a percorrer o quadro fotográfico e analisar uma série de detalhes. E no caso da fotografia de grupo, de pessoas, da fotografia de família, o seu olho começa a percorrer a fotografia de uma maneira assim até inconsciente, quando o fotógrafo consegue fazer uma disposição harmoniosa das cabeças e dos corpos e consegue uma pose, enfim, interessante que prenda a atenção do leitor que está vendo a fotografia. Quando eu agendo uma sessão fotográfica de família, a primeira coisa que eu faço é ter um contato com a mãe para orientar a família quanto à questão da roupa. Normalmente eu oriento que todo mundo use a parte de cima, manga comprida, nunca o braço exposto, com camisetas, por exemplo. Braços normalmente distraem muita atenção na fotografia. E o mais agradável, o mais elegante seja que todo mundo use manga longa. Essa é o primeiro aconselhamento que eu faço. O segundo é que as cores sejam harmônicas entre si. A família deve escolher uma cor básica, vamos dizer assim, olha, vamos de azul. Então todo mundo vai de azul e dentro do azul dessa cor vai ter variações de tonalidade, o azul mais escuro, o azul mais claro, mas tudo harmônico. E a minha preferência, assim, de longe, quando inclusive se trata de pessoas de pele clara, como é o caso dessa família, eu peço que venha todo mundo de branco, a parte de cima e a parte de baixo de preferência. Quando a pessoa não tem a parte de baixo, uma calça comprida, ela pode usar um jeans azul clarinho também, que fica muito legal. Foi o que eu fiz no caso dessa família. Bem, além desse elemento da composição, da disposição harmoniosa dos elementos dentro da fotografia, existem outros ingredientes para a gente fazer um retrato, criar um retrato de família com certo sucesso. Além da composição, nós temos que considerar a pose, nós temos que considerar a iluminação e principalmente a expressão. Bom, vamos lá para os nossos slides. O primeiro slide que eu quero mostrar para vocês é esse que foi usado na campanha publicitária e que o prefeito eleito, inclusive, escolheu como foto de capa na página do seu Facebook, e que eu orientei primeiro os dois filhos que estão nas laterais, que eles não ficassem de frente para a câmera, que eles virassem o corpo levemente numa posição de 45 graus e que as cabeças fossem direcionadas para o centro. Eu pedi o gesto de vitória do prefeito e do filho mais velho, que também era candidato a vereador, e a mãe e o filho caçula, eu pedi que fizessem o sinal do positivo. E pedi que olhassem diretamente na câmera e conversei, e naquela conversa você solta uma piada, uma observação, as pessoas acabam sorrindo naturalmente, como está aqui. O legal dessa foto é que existe um olhar incisivo, assim, direto para a câmera, quer dizer, direto no olho de quem está vendo a fotografia. Todo mundo de branco, com fundo cinzinha claro, deu assim um ar de graça e de elegância no retrato. É isso que tem que ser. E a iluminação também, com pouquíssima sombra, é um esquema de iluminação LED, que eu já demonstrei em outros posts, que eu usei apenas uma fonte de luz aqui à esquerda da fotografia. Pelo posicionamento da sombra, você percebe que a luz principal foi colocada aqui à esquerda e com uma sombra bem leve, bem suave, tipo softbox mesmo. Aqui embaixo do braço também tem pouca sombra. Nesse slide seguinte, o que deve ser enfatizado aqui é a questão da
criação de triângulos dentro da composição da foto de grupo. Ao invés de colocar as pessoas uma do lado da outra, como naquela primeira foto, que eu consegui dar um certo movimento e quebrar um pouco o protocolo, mas normalmente quando se fala em fazer fotografia de grupo, as pessoas instintivamente já se agarram pela cintura uma da outra, já ficam diretamente bem frontal à câmera, com os corpos bem de frente para a câmera, e fica aquela coisa monótona, estática, com as cabeças tudo no mesmo nível, as pessoas todas com as roupas todas desajeitadas, porque elas tiveram que estão abraçando as outras pela cintura, então fica aquela coisa, aqueles sorrisos enormes que enruga totalmente o rosto, cria as linhas de expressão e tudo mais. Então aqui, com a criação desses triângulos, a gente pode ver vários triângulos aqui. O primeiro deles seria esse daqui, esse triângulo, depois esse outro triângulo aqui tem um outro triângulo invertido também, e assim por diante. E se você observar bem essa foto, você percebe que o seu olhar, ele percorre o quadro fotográfico, começando aqui pelo rosto da mãe e vai subindo pelo marido e os dois filhos. O seu olhar faz esse movimento aqui, desse fluxo de movimento interessante que existe na fotografia, que eu consegui através, lógico, dessa composição bonita e harmoniosa. Toda vez que eu faço ensaio fotográfico, eu costumo analisar uma por uma das minhas fotos e costumo ser muito crítico com relação ao meu trabalho, eu costumo ser muito severo. Nesse retrato especificamente, eu cometi um erro básico aqui e que vai me ensinar que nos próximos ensaios eu vou ter um pouco mais de foco e concentração para não deixar isso acontecer novamente. O que salta aqui aos olhos, o erro que eu cometi, o erro básico, seria que, como esse filho mais novo é um pouco mais pesado, ele deveria estar no lugar do irmão mais velho. O irmão mais velho, como é mais magro, ele deveria estar aqui. E além do mais, como ele é mais alto que o irmão mais velho, a cabeça dele estaria aqui num outro nível e esse semicírculo seria um pouco mais acentuado e esse efeito da movimentação do olho seria mais enfatizado na fotografia. Outro erro que também eu cometi, que esse enquadramento não está muito bom, houve um excesso de corte aqui no lado do braço do mais velho, sendo que aqui no irmão caçula a linha do corte deveria estar passando mais ou menos aqui assim. Outra coisa também que os entendidos de fotografia de retrato vão perceber é que eu cometi o erro gravíssimo de colocar a mão, né, do prefeito aqui, no caso do candidato, na linha de corte da fotografia. Deve-se evitar, na fotografia de pessoas do retrato, a colocação da mão, né, na linha de corte, ou o corte sendo feito, por exemplo, na junção, né, da mão, assim, do braço. Então esse aqui é um erro também que muita gente que entende retrato vai perceber que eu cometi. Nesse retrato seguinte, a gente percebe que existe um grande triângulo aqui maior, uma pirâmide que começa aqui na base, das pernas da mãe, que percorre até essa linha aqui no final do sofazinho e sobe nessa direção e culmina aqui com o ápice da pirâmide aqui na cabeça do filho caçula da família, né? Então é uma composição piramidal, né, triangular, muito interessante. E aqui dentro existem outros triângulos também bem evidentes, triângulo de cabeça, que é esse daqui, por exemplo, esse daqui, né, esse outro aqui invertido, existem vários triângulos. Aqui no caso eu tinha pedido que isso fizesse duas mudas de roupa e a segunda opção foi pelo tom de azul. E nós tivemos um problema que o garoto mais novo não tinha trazido camisa azul, então eu tive que descer até a minha casa e pegar uma camisa minha azul para poder estar tudo dentro do harmônico, assim, vamos dizer, da harmonia das cores. Ele de camisa branca nesse grupo ficaria totalmente destoado, estaria chamando muita atenção no caso. Essa é a preocupação que a gente tem com a questão de roupa, que já foi dito no início, né? E que aqui, de uma forma bem legal, a gente vê exemplificado aqui desses tons de azul. Um azul um pouco mais escuro, outro mais, né, puxando para o lilás, outro azul mais clarinho e uma outra tonalidade também de azul. Bem, essa foto, como eu tive alguma dificuldade em corrigir as cores, eu preferi passar para preto e branco para justamente sentir como que seria o efeito. E na foto preto e branco a gente tem algumas dicas a dar, que você, na hora de converter para preto e branco, tem que prestar atenção que você tem que ter os dois extremos de tonalidade do preto e do branco dentro da fotografia.
que é o princípio do sistema de zona da fotografia preto e branco, que era muito praticado pelo famoso fotógrafo americano Ansel Adams. Então aqui nós temos o branco total, o branco puro que se chama, sem detalhe nenhum, estourado, né, vamos dizer assim, que seria a calça da mãe, e nessa área aqui da calça do pai nós temos o preto total, e no cabelo também. Então, uma vez que você tem esses dois extremos, o preto total sem detalhe nenhum de sombra e o branco total, o branco puro, todas as outras tonalidades de cinza caem naturalmente, com a tonalidade do rosto, que é um cinza médio, né, a tonalidade do fundo, que rendeu o cinza um pouco mais que um pouco menos que o 18%, que é a cor do cartão cinza, né, que é o 18% de reflectância, e assim por diante. Então, essas são as dicas que eu consegui passar para vocês nesse post de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado e daqui para frente é colocar em prática, né? E se você tem alguma dúvida, alguma crítica a fazer sobre esse post, eu ficarei muito feliz em te responder aqui nos comentários embaixo desse vídeo. Faça uma pergunta, faça uma crítica, uma colocação. Se você tem alguma dúvida, escreva aí que eu vou ter muito prazer em te responder, tá ok? E não se esqueça, se você ainda não se inscreveu em minha lista de e-mails, acesse lá o www.portaldoretrato.com.br e logo na home, na página principal, tem lá o boxzinho para você colocar seu e-mail, e com isso você, além de entrar na minha lista, você vai receber gratuitamente um guia rápido de iluminação básica do estúdio, que é um e-book de 20 páginas, em que te dá os diagramas de luz, o posicionamento correto das luzes dentro do estúdio para fotografar pessoas. E compartilhe também esse vídeo com algum amigo seu que gosta de fotografia. Você vai estar ajudando ele a aprender alguma coisa, assim como você deve ter aprendido. Tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.